É impressionante, meus amigos, o grau de subserviência e empolgação histérica que toma conta da turma da Globo News quando o nome do Lula aparece em cena. Dessa vez, o motivo da euforia foi um simples telefonema. Isso mesmo, um telefonema do descondenado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A jornalista Andréa Sadi e sua tropa de militantes de redação transformaram o que deveria ser uma notícia banal num verdadeiro espetáculo de bajulação. Parecia que o Brasil tinha entrado na ONU, vencido a Copa e pago a dívida pública. Tudo ao mesmo tempo. Mas calma, porque a fantasia dura pouco. Na sequência, o comentarista Caio Coppola aparece para colocar cada um no seu devido lugar e desmonta, com lógica e ironia, toda a narrativa ensaiada da TV Lula News. Então fica aí, porque o que vem a seguir é o choque entre o jornalismo militante e a verdade nua e crua. Veja, Rubio, nossa conversa, win-win. Né? Você imagina esse diálogo? Vai ser muito divertido. Ele já deu um spoiler, porque ele já usou o win-win. Win-win, Rubio, lá em Pindamonhangaba, né? Aquela coisa. Sabe o que eu estava pensando, Valdo? Que ouvindo o Dapi e lembrando da fala do Alckmin, é uma coreografia, né? Todos eles estudaram a mesma coreografia. Tem uma preocupação também de não cometer nenhum erro, porque eles estão acompanhando os erros do campo adversário, porque essa é uma agenda que foi entregue de presente, de bandeja para o governo Lula pelos bolsonaristas, pela oposição. Então, acho que eles aprendendo com a experiência do adversário, melhor a gente melhor a gente não errar, Valdo, não vamos mexer. Então, pode reparar, são as mesmas palavras, estão repetindo os mesmos termos. Foi uma conversa positiva, boa expectativa, vamos aguardar a ligação, 30 minutos, assim, para não sair nada fora do script dessa coreografia. Acabamos de ter a informação que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais dele. O resultado dessa conversa com o presidente Lula está aqui, ó, na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Então ele está dizendo que nessa manhã ele teve essa conversa excelente por telefone com o presidente Lula, discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia, comércio entre os dois países. Aí segue o Trump dizendo que eles vão ter mais discussões e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse fim aqui, que ele diz assim, gostei da ligação, nossos países se darão muito bem juntos. I enjoy the call. I enjoy the call. E interessante ele dizer também, André, vamos nos encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, tem a vem aí pairando que ele vem para a COP? Pois é, Lula voltou a convidá-lo para a COP segundo aquela nota. Essa postagem do Trump aqui não só confirma a nota do governo brasileiro, que até agora a gente estava trabalhando, obviamente, com as informações que temos, que são as informações do governo brasileiro. Agora a gente tem o retorno do governo americano e é muito melhor do que a expectativa, garanto, pelas informações que eu tenho, do governo brasileiro. Porque havia uma preocupação, quando a gente está falando em cautela, é porque o governo está cauteloso, porque não sabe, como a gente comenta aqui o tempo todo, o que Trump pode dizer, pode mudar de opinião, é imprevisível. Trump está se mantendo coerente com os relatos que nos foram feitos pelo governo brasileiro. E esse fim aqui é quase mais que amigos friends, diria, essa resposta, Sandra, do governo americano para o governo brasileiro. Então, eu estava aqui recuperando, assim que a gente teve a informação do Trump, vou jogar para você e vou pegar o que disse o Paulo Figueiredo minutos antes da publicação do Trump, falando que a imprensa estava achando que estava muito boa essa relação, tal. Eu vou pegar aqui as informações, vou jogar para você comentar essa publicação do Donald Trump. Não adianta, né, André, quando tem uma química entre dois chefes de Estado, não adianta que os assessores têm que dançar conforme essa música. São eles os maestros de qualquer relacionamento, né? Tanto que essa brincadeira que eu estava contando mais cedo, né? essa história do telefonema do Emmanuel Macron direto pro Donald Trump, poxa, libera aí, olha só, estou preso num bloqueio aqui de policiais aqui em Nova York. Isso é uma questão de química entre os dois. Nem todo presidente vai ter a mesma química com o Donald Trump. Donald Trump é uma pessoa que gosta de olho no olho. Quem lê a arte de fechar negócios, né, The Art of the Deal, que ele escreveu, ele fala isso, ele gosta de olhar no olho, ele gosta de apertar a mão, ele gosta de ter uma conversa franca, né, que leve a solução de impasses, de problemas, e aparentemente é isso que está acontecendo. Agora, deixa eu trazer aqui a anatomia de um desconhecimento completo da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sobre essa ligação de hoje. Hoje cedo, como eu comentei para vocês, 9h01, a gente recuperou aqui, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer, olha, o Lula fica dizendo que não tem agenda, o que pode ser mais importante de conversar com o presidente americano. Uma conversa que já estava marcada, mas eles não sabiam, entre o presidente da República e o presidente americano Donald Trump, conversa marcada para as 10h30, isso 9h01 da manhã hoje. Aí o Paulo Figueiredo, aí veio a reunião, veio a nota do governo brasileiro e tudo que a gente está debatendo aqui para vocês. Aí 13h15, horário Brasil, aqui que a gente está vendo, no Twitter, no X, né, ex-Twitter, o Paulo Figueiredo vai às redes sociais dizer que está em férias, mas que ele acordou com, ele chama embasbacado, vendo a imprensa, aí segundo ele aqui, né, nas palavras dele, comemorando, porque o Trump colocou o Marco Rubio em caps lock para negociar em caps lock em caixa alta com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Isso 13h15. Aí 13h, deixa eu pegar o do Trump. Aí, aqui, ó.
13h36, o Trump vem e diz que foi ótima conversa, very good call, que eles discutiram muitas coisas, baseado em economia, comércio, como a gente disse para vocês aqui, ou seja, também zero palavra Bolsonaro no tweet de Trump. Lembrando que na nota da taxa, ele condiciona a taxação à situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro, diz que eles querem ter novas conversas e não num futuro muito distante, e espera que isso aconteça no Brasil e nos Estados Unidos, e diz, eu curti muito essa ligação, gostei muito da ligação, nossos países vão caminhar juntos. Então, minutos depois da postagem do Paulo Figueiredo. Lembrando, por que isso é importante? Porque Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro sempre se colocaram como os grandes interlocutores do Brasil junto a essa Casa Branca. Essa que tem Marco Rubio, que tem Trump, que tem toda essa turma que acabou resultando nessas medidas de sanções, etc. Como sabemos que o presidente falou das sanções a ministros na conversa, é claro que isso foi alinhado com esses integrantes da corte, porque poderia não ter sido mencionado. Teve briefing, o presidente Lula foi para essa conversa com um briefing, ele escolheu o que falar, mas tinha lá tudo que ele poderia falar sobre as sanções, ele recebeu esse briefing para poder falar. Nem nos sonhos mais fantásticos da oposição, o governo Lula teria se saído tão mal ao lidar com o governo Trump. Na prática, o Lula demorou 10 meses para entrar em contato com o presidente da maior potência do mundo. E isso custou dezenas de bilhões de reais para a economia brasileira. Como sempre, é o povo que paga o preço pelo orgulho dos seus governantes. Logo no começo da sua nota sobre essa ligação, o Lula disse o seguinte: relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York. Que bom! Porque até alguns meses atrás, o Lula se referia ao Trump como, aspas, o nazismo com outra cara. Então, das duas, uma. Ou o Trump é um homem da democracia e Lula, para variar, mentiu, ou o Lula tem muita facilidade em confraternizar com o que existe de pior na espécie humana. E pensando bem, essas duas hipóteses não se excluem. Mas para mim, o que salta aos olhos é a vaidade do presidente brasileiro. Olha isso aqui. O Trump está usando como Lula a mesma estratégia que ele aplicou ao ditador norte-coreano Kim Jong-un. É idêntico. O Trump sempre apela ao narcisismo de figuras autoritárias para conseguir negociações melhores para os americanos. Então, depois de ameaças, depois de deboche, ele passou a se referir ao Kim Jong-un como, aspas, um homem muito inteligente e que ele se dá muito bem com ele e que a Coreia do Norte é uma grande nação nuclear. E da mesma forma, agora Trump diz que Lula é um homem bom, que teve uma boa química com ele no seu primeiro encontro e por aí vai. É o mesmo método. E o Trump não se importa de proferir alguns falsos elogios. Todo mundo sabe, ele é um político transacional, cujo foco é trazer negociações melhores para o seu país do ponto de vista comercial. Aliás, vale a pena lembrar também que o encontro entre Lula e o Trump nos bastidores da ONU se deu por acaso e durou cerca de 2 minutos, surpreendendo a delegação brasileira. Aí, na sequência, Trump encurralou Lula no seu discurso, fazendo pouco caso dos ataques do petista e afirmando publicamente que ambos falaram em se encontrar presencialmente na semana seguinte. E o Trump ele ainda foi além, ele afirmou o seguinte, aspas, sinto muito em dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem ir bem se estiverem trabalhando conosco. E o Lula sentiu. E sentiu-se acuado e intimidado, tanto que se acoelhou e recusou, por meio de um subordinado, o encontro presencial, alegando falta de agenda. É mentira. Manchete da CNN Brasil. Reunião Lula e Trump. Itamaraty teme efeito Zelensky e mantém cautela. Presidente ucraniano foi repreendido ao vivo por Trump, teve um almoço cancelado e foi abruptamente convidado a deixar a Casa Branca. Ou seja, o Lula, nosso bravateiro em chefe, embaixador da Jabuticaba, ficou com medo e arregou. E só depois de muitos dias, a portas fechadas, organizou-se uma ligação com Trump, uma ligação que já deveria ter acontecido há meses, não fosse o orgulho do petista. E agora, vamos parar para pensar. Como isso pode configurar uma vitória para o Lula ou para o PT? É o exato oposto. Essa ligação tardia com o Trump é um sintoma da derrota do governo que perdeu a narrativa de que eram os americanos que não queriam negociar. Ficou evidente, Ju, que era o Lula que se recusava a entrar em contato por uma questão de soberba e vaidade. Só para fechar, as pessoas já sacaram isso desde o começo desse embate comercial. Segundo aqui o Datafolha, a maior parcela da população afirma que Lula é o responsável pelo tarifaço. Ou seja, essa ligação foi só o primeiro passo tardio para o governo consertar seu próprio erro de política externa. Isso não é uma vitória, isso é reduzir os efeitos de uma flagrante derrota. Em última análise, não adianta o Brasil dar as costas para os Estados Unidos e querer ser tratado como um aliado dos americanos.
No fim das contas, o que vimos foi mais um show de bajulação da Globo News. André Assad e seus colegas trataram um simples telefonema como se fosse um marco histórico. Mas o que está por trás disso é o de sempre. A imprensa militante tentando pintar Lula como um grande estadista, quando na verdade ele só tenta limpar a própria imagem. Coppola, com clareza, desmonta essa farsa, mostra que, se fosse Bolsonaro no lugar de Lula, essa turma estaria em surto, falando em interferência internacional. 2 pesos, 2 medidas, o manual do jornalismo seletivo. E é por isso que canais independentes como o nosso existem, para mostrar o que eles escondem. Então, se você também está cansado dessa mídia bajuladora, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Jander Pires. Aqui, a narrativa deles não passa.